Imagine que você está lá, num caminho estreito que sobe como uma costura na montanha. A noite ainda mora nas pedras, mas o ar já carrega aquele frio limpo de fim de ano, como se o tempo estivesse prestes a virar uma página. Você sente o couro da sandália rangendo a cada passo, sente o pó fino entrando na garganta, sente o cheiro de pedra úmida misturado com arbusto seco esmagado sob o pé. À sua frente, Jesus sobe sem pressa, e isso é estranho. Existe urgência no coração, mas existe calma nos passos. Você quer perguntar alguma coisa. Você quer uma garantia. Só que o vento responde primeiro, e responde com silêncio. Você olha para trás por um instante, e a cidade já parece pequena, uma poça de luzes distantes tremendo como brasas. A estrada lá embaixo é um fio apagado. O mundo comum fica para trás, e você sente como se cada passo arrancasse um pedacinho do que é seguro. Você vê os outros discípulos ofegando, ajustando a túnica no corpo para segurar o frio, esfregando as mãos, tentando aquecer os dedos. Você ouve uma tosse curta, um sussurro, uma pedra rolando o morro abaixo e sumindo num escuro sem fundo. Imagine o dilema apertando por dentro como um nó. Você sabe que está perto de Jesus, mas a pergunta não para. E se tudo desabar? E se a esperança for só um brilho breve, uma história boa demais para durar? Você sente o medo como uma coisa física, um peso no estômago, um aperto no peito que não combina com o céu aberto. Você vê Jesus à frente, a silhueta firme contra a linha escura das árvores baixas. E por um instante, o silêncio parece alto demais. Você continua subindo. A respiração sai em nuvens brancas, e o suor nas costas esfria rápido, colando a túnica na pele. A sandália escorrega em cascalho solto, e você se apoia numa pedra áspera. Ela arranha a palma da mão. A montanha não tem pressa, e o corpo também não. Mas o coração corre. Você ouve o vento passando por fendas invisíveis, um som que parece assobio e gemido ao mesmo tempo. Você percebe que não é só o frio que corta, é a sensação de estar sendo chamado para um lugar onde palavras comuns não alcançam. Você vê Jesus parar por um momento, como se o topo estivesse perto. Ele não olha para trás como quem cobra coragem. Ele apenas espera, e essa espera puxa você para frente. Você chega mais alto. A vegetação fica rara. As pedras ficam maiores, mais antigas, como ossos expostos da terra. O céu é um teto escuro, pesado, como nos últimos segundos antes da meia-noite. Todo mundo esperando o estalo, e ninguém sabe de onde ele vem. Você sente o ar mais fino. Você sente o coração batendo na garganta. Você para e tenta respirar, mas o peito ainda aperta. Existe um tipo de medo que não é de altura, é de perder. Você olha para Jesus e percebe que a presença dele, ali em cima, não poupa a pergunta que persegue por dentro. O olhar dele não empurra explicação. O olhar dele sustenta silêncio. Você vê os discípulos ao lado murmurando, mexendo na roupa, puxando o manto para cima dos ombros. Um deles passa a mão pelo rosto suado e sujo de poeira. Outro olha para o chão como se procurasse firmeza numa pedrinha. Você também olha para o chão, pedrinhas soltas, rachaduras na rocha, um arbusto seco agarrado à vida. Você sente vontade de controlar o momento, de organizar o céu, de fechar o futuro numa tenda, num plano, numa frase. Você sente a ansiedade como dedos querendo amarrar o vento. Você vê Jesus se afastar alguns passos, buscando um espaço onde a pedra forma um platô. Ele se coloca ali como quem entra num lugar conhecido. O vento puxa a borda da túnica dele, o tecido dança, e o som é suave, como pano roçando pano. Você observa o contorno do rosto dele no escuro. Você percebe que o corpo cansa, mas algo nele não pesa. Imagine a noite segurando a respiração. Você ouve apenas o próprio sangue no ouvido e o som distante de uma coruja. Você sente o frio mordendo as orelhas. Você sente a poeira nos dentes. Você tenta ficar quieto, como se o menor ruído pudesse quebrar o que está para acontecer. Você vê Jesus, e então tudo muda. Sem aviso, a luz acontece. Não é como fogo. Não é como lâmpada. Não vem de baixo nem de lado. Vem de dentro da própria realidade, como se o mundo abrisse uma janela e você enxergasse outra coisa por trás. Você vê o rosto de Jesus brilhar como o sol atravessando água. Você vê a pele dele refletir um brilho que não se parece com nada que você já viu ao meio-dia. Você vê a roupa dele virar um branco que não existe no mundo comum. Não é branco de lã, não é branco de sal, não é branco de pedra. É um branco que parece vivo. Você tenta encarar e não consegue. Os olhos lacrimejam. Você sente o ardor da luz,
como quando se olha para o sol por engano. Você sente o coração disparar tão forte que parece empurrar as costelas para fora. Você dá um passo para trás sem perceber, e o cascalho se move sob o pé, ameaçando escorregar. Você vê os outros também congelarem, as bocas entreabertas, as mãos erguidas sem saber se protegem o rosto ou se pedem socorro. Você ouve uma respiração curta, alguém engasga no próprio ar. O silêncio vira uma coisa espessa. E então você vê, duas figuras estão com ele. Uma delas carrega gravidade de pedra antiga, como quem conhece o peso de palavras gravadas. O corpo parece firme, como se a montanha reconhecesse essa presença. A outra carrega o peso do vento e do deserto, como quem conhece o som de uma voz fina no meio da tempestade. Você não sabe explicar como reconhece, mas reconhece. Você sente isso antes de entender. Você vê que eles falam com Jesus como se fossem velhos conhecidos. Não existe cerimônia. Não existe distância. Existe uma conversa que parece atravessar séculos como se fossem minutos. Você não capta cada palavra, porque o som não chega como conversa normal, chega como um sentido, como se a própria pele entendesse. Você percebe nomes que já moram nas histórias: Moisés, Elias. Você sente um frio diferente do frio do vento. É um frio que vem de perceber que o tempo não é uma parede, é um véu fino. Você sente a boca seca. Você engole em seco, e a garganta dói. Imagine o pensamento correndo. Se Moisés está ali, aquele que sobe um monte envolto em nuvem, se Elias está ali, aquele que encara fogo e seca, então esta montanha não é só pedra. Esta montanha é um encontro. Você vê Jesus no centro disso tudo, e por um instante o mundo inteiro parece girar ao redor da presença dele. Você sente vontade de se ajoelhar, mas as pernas tremem. Você sente vontade de falar, de fazer alguma coisa, porque o ser humano quer sempre fazer alguma coisa quando não sabe lidar com o que vê. Você sente o impulso de construir, de proteger, de prender o momento num gesto. Você ouve um discípulo soltar palavras apressadas, como quem tenta cobrir o espanto com frases. Você vê a mão dele apontar para o chão, como se o chão fosse capaz de sustentar a glória. Você vê os lábios dele tremerem, e as palavras saírem sem filtro. Tendas, permanência, ficar aqui. Mas a montanha não responde às tentativas de segurar o céu. E então, a nuvem desce. Não é uma neblina comum. Não é aquele vapor leve que sobe do vale. Essa nuvem tem densidade. Ela parece viva. Ela se move como um animal enorme e silencioso, cobrindo tudo sem pressa, engolindo a distância entre você e a luz. Você vê a borda dela avançando como maré branca. Você sente o ar mudar. Você sente umidade fria pousando na pele. Você sente o cheiro de chuva que ainda não cai. A nuvem encosta em você, e o mundo perde contorno. As pedras somem. O horizonte desaparece. As formas viram sombras. Você estende a mão e vê os dedos virarem fantasmas. Você sente a própria respiração voltar para o rosto, úmida, como se você respirasse dentro de um pano. Você tenta se manter de pé, mas algo mais pesado que o peso do corpo empurra para baixo. Você sente os joelhos amolecerem. Você sente o medo como uma onda quente subindo do estômago. Você sente a pele arrepiar inteira. E uma voz atravessa a nuvem. Não é uma voz que vem de um ponto. Ela vem de todos os lados e de dentro. Ela atravessa você como trovão sem eco, como se o som não precisasse do ar para existir. Você sente o peito vibrar. Você sente os ossos responderem. A voz diz: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi." Você não pensa. Você não decide. O corpo cai. Você sente o rosto encostar no chão frio. Você sente areia na língua. Você sente pedrinhas apertando a testa. Você sente o coração batendo tão alto que parece que o chão está pulsando junto. Você prende a respiração por um segundo, e depois solta num tremor. Você ouve ao redor o som de outros corpos também no chão, o roçar de tecido, um gemido abafado, o som de alguém tentando esconder o choro. Imagine que toda certeza humana vira pó nesse instante. Você vê apenas branco por trás das pálpebras fechadas. Você sente o tempo parar como se o mundo estivesse suspenso entre um segundo e outro. E então, um toque. Um toque no ombro. Não é uma mão que empurra. Não é uma mão pesada. É um toque simples, humano, firme. Você sente o calor da pele através do tecido. Você sente como se aquele calor puxasse você de volta para o ar.
Uma voz próxima, sem trovão, sem estrondo, sem distância: levantai-vos e não temais. Você abre os olhos devagar. A luz ainda dói, mas já não fere. Você vê a nuvem se abrindo como cortina. Você vê o branco recuar como maré. Você sente o ar voltar a ficar leve. Você sente o cheiro da pedra de novo. Você sente o vento tocar o rosto como mão fria. Você olha ao redor. As duas figuras já não estão. Só Jesus permanece. Você vê Jesus com a mesma poeira nos pés. Você vê a túnica dele ainda se movendo com o vento, simples, como antes. Você vê o rosto dele agora sem aquele brilho que cega, e mesmo assim você sabe que algo aconteceu que não cabe em palavra. Você percebe que o topo da montanha é o mesmo lugar, e ao mesmo tempo não é. Você tenta organizar o pensamento, mas ele escorrega. Você tenta formar frases, mas elas morrem na boca. Você sente que alguma coisa em você muda de textura, como se o coração tivesse sido atravessado por um clarão e agora carregasse cinza de ouro. Você sente vergonha de ter medo. Você sente gratidão sem saber por quê. Você sente uma paz que não vem de controle, vem de presença. Jesus começa a descer. Você vê que ele não se demora no topo. Não há espetáculo para ser mantido. Existe caminho para ser percorrido. Você se levanta com cuidado, as pernas ainda bambas. Você sacode a poeira do rosto. Você sente a areia presa no canto da boca. Você ajusta a sandália, porque a correia afrouxa na queda. Você respira fundo, e o ar frio entra como água limpa. Você segue atrás dele. A descida é mais perigosa que a subida. Você vê o cascalho traiçoeiro, a borda das pedras, a sombra escondendo buracos. Você coloca o pé com atenção. Você sente o joelho reclamar. Você sente o corpo cansado, mas existe uma energia estranha, como se você estivesse acordado por dentro. Você ouve o som da própria roupa roçando, o som de passos multiplicados, o som de pedras pequenas rolando. Você vê o vale lá embaixo, ainda escuro, ainda dormindo, como se nada soubesse do que acontece aqui em cima. Jesus anda na frente, e o vento abre o manto dele por um instante, como uma bandeira curta. Você observa a nuca dele, o cabelo movendo. Você sente vontade de pedir que ele fale, que ele explique, que ele traduza a montanha em frases. Mas ele caminha como quem carrega algo que não se põe em palavras no meio da estrada. Imagine o silêncio agora diferente. Ele não é vazio. Ele soa como contagem regressiva já concluída. Ele soa como um relógio que termina de bater meia-noite e deixa o mundo respirando um ano novo, sem que a rua mude de lugar. Você vê um dos discípulos olhar para o outro com olhos arregalados, como quem pergunta sem falar: aconteceu mesmo? Você vê a resposta no rosto, porque nenhum deles consegue fingir normalidade. Você sente o mesmo. O corpo desce, mas a mente ainda está no topo. Você repara numa rachadura longa na rocha, e ela parece uma linha que divide o antes e o depois. Você passa por um arbusto e o cheiro seco dele entra no nariz, e mesmo isso parece mais vivo. Você sente o toque do vento no rosto como se fosse a primeira vez. Jesus fala enquanto desce, e as palavras dele são curtas, como se fossem pedras colocadas no caminho para não escorregar. Você ouve: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. A frase cai dentro de você como um objeto pesado num poço fundo. Você sente o som dela descendo e batendo em algum lugar que você ainda não conhece. Ressuscitado. Mortos. Essas palavras têm um gosto metálico, como sangue na boca. Você engole em seco. Você vê os discípulos trocarem olhares, confusos, inquietos. Você sente a pergunta nascer sem controle, como faísca em palha seca. Você sente que precisa entender por que Moisés e Elias aparecem ali. Você sente que aquilo não é visita aleatória, não é sonho sem sentido. Você sente que existe uma costura entre promessa e agora. Você ouve uma pergunta sair, meio hesitante, como quem pisa em gelo fino. Algo sobre os escribas dizendo que Elias deve vir primeiro. A pergunta sobe no ar frio e se quebra em pedaços pequenos. Jesus continua descendo, e a voz dele vem tranquila, como água correndo por pedra. Você ouve: Elias, na verdade, vem primeiro e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Você sente o chão balançar por dentro, mesmo que a montanha esteja firme.
Você sente que o nome Elias não está apenas na nuvem, está também no vale, em passos de alguém que anda no meio do povo sem ser reconhecido. Você sente um arrepio, porque reconhecimento falha, e falha de modo cruel. Você sente o peso da palavra padecer. Ela não combina com a luz do topo, mas ela se encaixa como se sempre estivesse ali. Você sente o estômago apertar. Você sente o gosto amargo do futuro antes de ele chegar. Você vê os discípulos entenderem aos poucos, como quem enxerga uma figura dentro de um tecido. Você vê olhos baixarem. Você vê alguém morder o lábio. Você sente o mundo comum voltar, mas ele volta com outra sombra. Imagine que o brilho no topo não apaga o vale, ele apenas muda a forma como o vale respira. Você desce e cada pedra parece dizer, continua. Você passa por um trecho mais íngreme, e precisa usar a mão para se apoiar. A rocha é fria e áspera. Você sente a pele da palma arranhar de novo. Você vê sujeira entrar debaixo das unhas. Você ouve seu próprio fôlego, mais calmo agora, mas ainda tremido. O céu começa a clarear num canto distante, uma linha azul acinzentada surgindo como uma ferida de luz no escuro. Você vê que a noite não dura para sempre, mas ela também não sai correndo. Ela se retira devagar. Jesus segue em direção ao lugar onde pessoas esperam. Dor, pedido, grito, confusão. Você sente isso antes de ver, como se o vale tivesse um som próprio. Você sente que lá embaixo há vozes, a necessidade, a gente com mãos vazias. Conforme a montanha fica para trás, a lembrança do topo não some. Ela se encaixa dentro de você como uma pedra quente colocada no bolso. Não queima por fora, mas você sabe que está ali. Você vê o caminho se abrir para um trecho mais largo. O vento diminui. O ar fica um pouco mais quente. Você sente o suor secar nas costas, deixando uma crosta leve de sal na pele. Você ajusta o cinto da túnica. Você ouve o som da vida voltando, um pássaro distante, folhas mexendo, um animal pequeno correndo entre pedras. Você olha para Jesus. Ele caminha como quem carrega uma decisão. O rosto dele está calmo, mas existe uma firmeza que não se compra. Você sente que a montanha mostra um tipo de verdade, e a descida exige outro tipo de coragem. Você vê a borda do vale. Você vê, lá embaixo, um grupo de pessoas formando um círculo. Você ouve vozes misturadas, algumas altas, algumas aflitas. Você sente que a montanha e o vale agora estão ligados dentro de você, como duas notas da mesma canção. Imagine que suas mãos ainda tremem um pouco, não de frio, mas de ter tocado um limite. Você sente a memória da nuvem na pele. Você sente a frase da voz ecoando por dentro, como se o peito fosse uma caverna. Você pisa na última pedra antes do chão mais macio. Você sente a terra diferente sob os pés. Você sente o mundo comum de novo, mas ele não é apenas comum. Jesus continua andando. Você segue. E enquanto o sol começa a nascer, o brilho do topo não volta como luz nos olhos, ele fica como um silêncio no coração. Você vê o caminho diante de você. Você sente o peso e a leveza juntos. Você sente que a descida não apaga a visão. A montanha fica para trás, mas a montanha não sai de dentro. Você caminha, e o ar da manhã entra e sai dos pulmões com um ritmo novo, como se cada respiração dissesse sem palavras, ainda é ele. Você vê Jesus se aproximar do povo, e o barulho cresce. Você sente o mundo chamar de volta com urgência, doença, acusação, dúvidas, gritos. Você sente a vontade de contar o que acontece lá em cima, de despejar luz em qualquer ouvido. Mas a frase dele permanece, firme como pedra. Você fica atrás, por um segundo, e olha para o alto da montanha. Ela está ali, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Você pisca, e a lembrança quase parece sonho. Mas a areia ainda está na sua língua. A palma da mão ainda arde do arranhão. O coração ainda sabe. Imagine você virando o rosto de volta para o caminho. Você vê Jesus no meio das pessoas. Você sente o peso do mundo e, no mesmo instante, sente a presença dele como um fio que segura tudo. Você dá mais um passo. E o silêncio dentro de você não pede explicação. Ele apenas permanece.